tanto falam sobre Eva, né? Dentre tantas mulheres extraordinárias na Bíblia, hoje nós vamos refletir, conhecer um pouco mais a vida de Eva, quem foi Eva, como ela viveu e através da vida dela, o que a gente pode aprender, o que a gente pode trazer para os dias de hoje. Vem comigo. Oi, gente, como é que vocês estão? Antes de abrirmos a palavra, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, te pedimos, Senhor, que o Senhor envie agora o teu Espírito Santo, Senhor. Nos instrui, nos capacita, Pai, para que possamos compreender os teus ensinamentos. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a pegar sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Acompanhe a leitura. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está aqui, minha gente, exatamente o motivo, né, o propósito, o porquê da criação da mulher. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele não queria uma mulher qualquer, ele queria uma auxiliadora idônea. Nós fomos procurar no original, no hebraico, o que essas duas palavras significavam, porque é muito importante a gente entender a origem, né, das palavras, o significado delas, para entender quais são as características, né, o perfil dessa mulher que Deus criou para esse homem. A palavra Ezer, no hebraico, significa socorrista, resgatadora, salvadora. É bem diferente do conceito que a gente já conhece, né, na tradução para português. Essa mulher que Deus criou para o homem, ele queria que fosse uma mulher que viesse para trazer o homem de volta, para resgatar, para salvar. E Kinegidor, que seria na tradução idônea, é uma mulher que complementaria, somaria, significa diante dele, oposta a ele, complementar. Nessas primeiras características, para mim fica bem claro, já inicialmente, como socorrista, resgatadora, salvadora, o poder de influência que a mulher já teria na vida desse homem. Influenciar positiva ou negativamente na vida, né, do nosso companheiro. É claro que Deus, desde o início, sabia que cada um teria o seu papel, que eles são diferentes, que eles são opostos e complementares. No mundo de hoje, a gente vê muito essa questão das mulheres querendo assumir os lugares dos homens, os homens muitas vezes assumindo lugares das mulheres e essa confusão toda, né? Porque o que Deus faz é perfeito, mas Satanás, ele não se conforma, ele vem para matar, roubar e destruir. Em Gênesis capítulo 2, verso 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A mulher foi a única criação de Deus que foi feita a partir do homem, né? Da costela do homem. Fica claro pra gente a importância dessa relação desde o início, a importância desse vínculo entre homem e mulher. Mais na frente são citados como uma só carne, como se complementam, como dois, né, como opostos e complementares, unidos, formando uma só carne. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 2, a mulher questionada pela serpente em relação ao fruto, ela diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu vou repetir essa partezinha. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Desses versículos, nós tiramos algumas lições. A primeira é que Deus e Satanás falam com a mulher. Adão e Eva, eles viviam em perfeita harmonia no Éden. Eles tinham contato e intimidade com Deus. Mas Eva, ela se afastou do marido dela e ela se afastou de Deus. São as brechas que a gente fala, né? Que a gente acaba dando e Satanás se aproveita disso. Foi o que aconteceu. Ela ouviu a pessoa errada, né? Ela deu ouvidos a quem não deveria ter dado. Aí a gente se pergunta, né? Eu venho aqui perguntar a você: a quem você pede conselhos? A quem você conversa sobre a sua vida? Muitas vezes é conveniente que a gente converse com alguém que vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente não quer mudar, a gente não quer ouvir que o que a gente está fazendo não é certo, que Deus não se agrada com o modo que a gente vive. E a gente acaba ouvindo ao inimigo, a Satanás. Foi o que aconteceu com a mulher. O segundo ponto é que a mulher olhou, deu atenção a algo que não deveria. Para onde você tem olhado? Com que você tem gasto o seu tempo? Você já parou para pensar se o que você tem visto, o que tem gasto, né, consumido sua energia, seu tempo, é algo que vai trazer um benefício para sua família, para seus filhos, para você como pessoa, para você como profissional? Tantas distrações hoje, né? Tanta coisa aí ao nosso redor, redes sociais. Quanto disso realmente traz de benefício real para a sua vida? Em terceiro lugar, a mulher cobiçou algo que não deveria. O que você tem desejado? A sua vontade está em conformidade com a vontade de Deus? Hoje em dia, assim, falando de algo bem superficial, a gente vive carregado de consumo, de propagandas, influências para a gente consumir. Quantas pessoas hoje se endividando, acabando com a saúde financeira da própria casa, da própria família, porque vive consumindo coisas que só te levam a querer, a achar que a sua vida não é boa, que a vida do vizinho é melhor, que todo mundo tem, todo mundo pode, todo mundo viaja, mas você não. Você já pensou em mudar o foco, em olhar coisas que vão realmente trazer valor para a sua vida? Em quarto lugar, a mulher queria saber mais do que cabia a ela. Satanás, ele não se conforma até hoje, porque ele queria o lugar de Deus. E foi uma das coisas que ele usou para atrair a atenção e fazer Eva pecar. Ela queria saber algo que não cabia a ela, né? Esse conhecimento, esse mistério, né, que não era para ser revelado. Você sabe o que Deus espera de você? Você sabe o seu papel dentro da sua casa, o seu papel como mulher dentro da sociedade, o que Deus primeiramente imaginou quando te criou? Ou você vive uma vida egoísta de pensar simplesmente no que você deseja, no que você quer, no que você pensa? Porque hoje, assim, as pessoas, a gente só ouve isso, né? Não, ame em primeiro lugar você, cuide em primeiro lugar de você. Sendo que a Bíblia, ela ensina algo totalmente diferente. A Bíblia diz para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Mas hoje em dia, o que a gente escuta é só primeiro lugar eu, não, eu tenho que ser feliz, a vida é hoje, eu tenho que fazer o que eu quero. Enfim, você sabe o que Deus espera de você? E em quinto lugar, a mulher influenciou mal o marido. Aí volta até para aquele comentário que eu fiz, né, inicialmente, o poder que a mulher tem de influenciar o marido. Isso pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Foi algo assim crucial, porque a desgraça, a maldição da humanidade hoje se fez por uma influência negativa.
o tamanho da nossa responsabilidade enquanto mulheres para com os nossos maridos. Não é à toa que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Como você tem influenciado o seu marido? Você tem enxergado os frutos do Espírito na sua vida? A mansidão, a bondade. Como você tem influenciado o seu marido? O que é valorizado no seu lar? Seu lar é um lugar de paz, sua família se sente bem nesse lugar, acolhida, em paz. Em Gênesis capítulo 3, verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A mulher, ela tinha intimidade com Deus e ela perdeu essa intimidade com Deus. E você tem buscado essa reconexão? Deus está em primeiro lugar na sua vida. A gente precisa conhecer o nosso Pai, não de ouvir falar. É impossível a gente amar alguém que a gente não conhece. A gente precisa conhecer a história de Deus. A gente precisa conhecer o caráter de Deus. Buscar esse relacionamento através da oração, da leitura da Bíblia, da obediência. É um processo de reconexão. Nós perdemos essa intimidade com o Pai, mas cabe a cada uma de nós buscar a reconstrução desse vínculo. Em Gênesis 3,13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher confessa a Deus o seu erro, mas isso não faz com que não haja a consequência. Vamos ver em Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Isso foi Deus dizendo à mulher: em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Tudo que a gente faz vai ter uma consequência. A gente tem que ser racional nas nossas decisões, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus é um Deus bom, mas Ele é um Deus justo. Eva errou, ela admitiu o erro dela e hoje sofremos a consequência, né? Como o nosso tema, somos todas Evas. Hoje vivemos a consequência desse erro. E para finalizarmos, Gênesis capítulo 3, verso 20 diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Para terminar, né, essa história assim tão parecida com a nossa, cheia de erros, cheia de falhas, e apesar de tudo, Eva é mãe de todos nós, e esse nome foi dado a ela por Adão, com esse significado, e a mulher é mãe. Nós temos esse privilégio e essa responsabilidade, que busquemos cada vez mais sermos mulheres sábias para cuidar da nossa família, para cuidar do nosso marido, dos nossos filhos, para vivermos conforme a vontade de Deus. Que a história dela tenha sido válida para nos ensinar que apesar de tantos erros, assim como os nossos, há sempre a oportunidade de mudar, há sempre a oportunidade de crescer, de sermos melhores amanhã em relação a hoje em relação a ontem. Deus está de braços abertos. Vamos pedir a Ele discernimento, capacidade, que Ele, através do seu Espírito, nos abençoe e nos dê um coração transformado, um coração conforme o que Ele planejou para a mulher desde o início. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.